Olá! Hoje nós vamos tratar sobre o diagnóstico de necessidades e as demandas por conhecimento dentro da educação empresarial. Diagnóstico de necessidades. Primeiro é interessante observar a própria palavra diagnóstico. Diagnóstico significa conhecer de uma ponta a outra determinado fato ou circunstância, o que significa dizer que o ato de diagnosticar é o ato de conhecer com profundidade um determinado momento ou circunstância, para que a partir daí esses dados sejam usados como subsídio para uma fase subsequente. O que faz o diagnóstico de necessidades ser uma fase tão importante e a primeira fase do processo de planejamento da educação empresarial? Primeiro de tudo, um aumento no volume de informações disponíveis no mundo. Nunca se teve tanta informação num espaço tão curto de tempo, acessível a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, o que inclui todo o cenário empresarial. Essa informação, essa quantidade de informações, reduziu a previsão de se ter a noção exata da quantidade e do tipo de conhecimento que cada empresa precisaria para poder trazer soluções para os seus problemas de desempenho e de resultados. O que significa dizer que cada vez as soluções de déficits pontuais passaram a ser mais difíceis de serem resolvidas, da forma como se resolvia pelas vias do treinamento tradicional. Isso fez com que novas estratégias empresariais fossem desenvolvidas, já que havia sempre uma carência de conhecimentos. Podemos dizer que havia sempre alguém ignorando algo que deveria saber para fazer o que precisava ser feito. O que significa dizer que o déficit de desempenho, o déficit de conhecimento, passou a ser uma constante do contexto das organizações. Por conta disso, era necessária a mudança da visão. O que mudar em termos de visão na hora de identificar o que precisava se fazer para resolver questões relacionadas ao desempenho das empresas e das pessoas? Primeiro, assumir uma visão mais clínica, o que significa dizer uma visão mais apurada, mais sofisticada, usando ferramentas mais adequadas para entender não só o que estava acontecendo, mas também o porquê estava acontecendo. Isso significa uma visão também mais minuciosa, mais preocupada com o detalhe. Logo, as tarefas não eram mais interpretadas da forma como deveriam. Precisava-se conhecer com detalhes o tipo de conhecimento, as estratégias de pensamento do profissional, do trabalhador, para que a partir daí se pudesse planejar o seu desenvolvimento. Obviamente, essa visão minuciosa passa a ser menos operacional e mais estratégica, porque agora ela não tem o propósito de resolver uma dificuldade de desempenho, e sim atender às novas demandas de conhecimento das empresas, que, como nós dissemos anteriormente, elas eram em proporção cada vez maior, não param de aumentar em quantidade e em complexidade. De certa forma, isso criou um marco diferencial dentro do processo de gestão de pessoas e do subprocesso qualificação e desenvolvimento profissional. Se antes as empresas se dedicavam a fazer o que na literatura da administração é chamado de LNT, levantamento de necessidade de treinamento, ou ainda IN, identificação de necessidades, essa estratégia metodológica já não é suficiente, porque o objetivo não é apenas identificar, é conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais, conhecer com mais detalhes, assume uma proporção de diagnóstico, no sentido de identificar mais do que o que é visto e verificar, além daquilo que está explícito, necessidades e demandas implícitas em determinada atitude profissional, em determinado contexto, que pode, por exemplo, sinalizar para uma tendência na competitividade. Essa defasagem entre o que se diagnosticar e o que simplesmente se identificada criou, de certa forma, uma aproximação que vem se acelerando e vem assumindo proporções cada vez maiores, que é a relação muito próxima entre a empresa e o fenômeno educação. É evidente a impossibilidade de você planejar um desempenho futuro sem obter dados anteriores para isso. O que significa dizer que, a partir das capacidades identificadas no diagnóstico, é que é possível dimensionar o que vai acontecer, dimensionar um planejamento com a precisão adequada. Isso nos leva a uma pergunta. Você já percebeu que tudo que nós fazemos tem, em algum momento, normalmente nos primeiros instantes de toda ação que pretendemos fazer, um planejamento? Mesmo que não seja um planejamento feito no papel, um planejamento estruturado,
o ser humano tem em mente a ideia de que é preciso fazer planos para dar andamento às suas atividades. Fazer esses planos depende, primeiro de tudo, de informações. Essas informações elas acontecem de forma anterior e é a partir delas que se planeja o futuro. Vamos tomar como exemplo a medicina, uma consulta médica. Uma consulta médica, ela na verdade é um mix de procedimentos profissionais que vão servir de base de dados para que se faça uma prescrição, uma possível intervenção. Uma consulta médica, ela é o resultado, primeiro de tudo, dos sinais, que são aqueles dados observáveis pelo médico, seguido dos sintomas, normalmente relatados pelo paciente, exames físicos, onde o médico, através da ausculta, através do toque, consegue identificar possíveis alterações. E, caso ele sinta necessidade, ele solicita os exames complementares. No momento em que exames complementares, sinais, sintomas e exames clínicos formam um quadro, formam um mosaico, reúne todas as condições para que haja uma prescrição, seja uma prescrição medicamentosa, seja uma intervenção cirúrgica ou simplesmente alguma outra recomendação do médico. Isso significa dizer que todo ato de diagnosticar não tem sentido sozinho, ele só tem sentido se ele fornece dados para uma fase posterior. Objetivos e características do diagnóstico de necessidade na educação empresarial. Marras, em seu livro Administração de Recursos Humanos, do Operacional ao Estratégico, descreve 3 dimensões que ele considera o portfólio intelectual de todo e qualquer profissional obrigatoriamente terem dentro de si. Esse portfólio é composto por um trinômio, CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Segundo Marras, isso compõe a bagagem individual de cada profissional e é exatamente por esse conteúdo, por esse trinômio, esse composto, conhecimento, habilidade e atitude, que as empresas estão dispostas a pagar e dispostas a pagar cada vez mais para ter dentro do seu portfólio corporativo. Isso só tem sentido quando estamos falando de ambientes com alta competitividade. Nesses ambientes, onde as empresas lutam tanto para sobreviver como para alcançar novos estágios, novos postos dentro do ranking do seu segmento, elas precisam triunfar. E triunfar significa perpetuar-se e aumentar a sua lucratividade e seus resultados. Isso só tem sentido se elas definem, e elas precisam definir, estratégias que sejam capazes de potencializar esse trinômio, conhecimento, habilidade e atitude individual. Fazendo isso, elas constroem automaticamente e implicitamente o trinômio conhecimento, habilidade e atitude corporativo, que é muito maior do que a simples soma, é a síntese do portfólio de cada profissional. Daí, para que isso tudo se desenvolva dentro de um alinhamento, tanto com o negócio como das capacidades das pessoas, é preciso uma visão diagnóstica, é preciso identificar necessidades dentro de uma perspectiva diagnóstica e não mais da fotografia momentânea da realidade. Por isso, é preciso conhecer as demandas da empresa, as demandas das pessoas, com uma precisão cirúrgica, de forma que se formulem objetivos corporativos que estejam alinhados às ações que vão gerar exatamente essa capacitação. Assim, o diagnóstico de necessidades, ele tem princípios conceituais. Ele está fundamentado em alguma base teórica, em alguns elementos-chave, alguns pressupostos, que podem-se dizer que são, em um momento, teóricos e, em outro momento, metodológicos. Os pressupostos teóricos são 4. O primeiro parte da premissa de que a educação é um processo que gera mudança nas pessoas. Se as pessoas estão passando por processos de mudança, obviamente, grande parte delas há que oferecer algum tipo de resistência, porque mudar de uma maneira geral é tirar as pessoas da sua zona de conforto. Ora, se sabemos que educação gera mudanças e mudanças geram resistências, nós, enquanto planejadores de programas de educação corporativa, precisamos prever as resistências das pessoas e incorporá-lo a todo o conjunto de ações planejadas para que os resultados sejam atingidos.